Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Grande Entrevista. O nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico. Daniel David vem ao Grande Entrevista a propósito do 10º aniversário do jornal O País, que se assinala esta quinta-feira, 28 de maio de 2015. Com ele, vamos recuar no tempo, olhar para o papel do jornal O País na consolidação da democracia, os momentos mais marcantes e traçar as linhas de força do futuro. Vamos também conhecer o seu ponto de vista em relação ao quadro da liberdade de imprensa em Moçambique, o funcionamento dos jornais e o papel do Estado na regulação da comunicação social em Moçambique. Boa noite, Daniel David. Boa noite, Boaventura Mucipo. Daniel David, recuemos no tempo. O jornal O País celebra 28 deste mês, 10 anos após o seu lançamento. Como se posiciona hoje o jornal no mercado ao fim deste tempo? O jornal O País, neste momento, é visto como um jornal de opinião, é um jornal de referência, é um jornal que é feito para aqueles que impactam na vida das pessoas, os fazedores de opinião, os académicos, os políticos, os empresários, os investidores, todas aquelas pessoas que se enquadram naquilo que poderíamos chamar na segmentação o público médio-alto. Muito bem. Em 2005, a Soico já tinha a STV, já tinha a SFM. O que a levou a integrar na sua oferta de mídia um novo produto, neste caso em concreto, o jornal O País? É preciso clarificar um aspecto. Nós, quando a Soico nasceu no ano 2000, há 15 anos atrás, e um dos objetivos da Soico na altura era organizar as conferências empresariais. Conferência onde se debatiam assuntos ligados ao desenvolvimento econômico do país. E nesse momento decidimos que devíamos criar um jornal. A ideia do jornal foi a primeira ideia antes da televisão, antes também da própria rádio. Decidimos criar um jornal, só que pelas vicissitudes da vida e o imperativo também do sistema e das oportunidades naquela altura, nasceu a televisão e depois a rádio. Só em 2005 é que nasce O País. Para dizer que o jornal O País é um jornal que nasce a posterior, mas era a ideia preliminar, era a ideia base para o seu lançamento nos anos 2001 e 2002. Felizmente só veio a nascer em 2005. Muito bem. O Grupo Soico tem como coluna vertebral, é um grupo multimídia, portanto atua com vários canais de comunicação. Passado este tempo todo, 10 anos de jornal O País, 13 da STV, sente que todos estes mídias estão devidamente integrados? Eu acho que a integração completa é um processo, mas achamos que conseguimos integrar o sistema produtivo usando um dos pilares, ou dois dos pilares principais da empresa, que são os recursos humanos e a questão da tecnologia. Acho que conseguimos integrar e com isso também impactou bastante na operacionalidade da estrutura, criando uma unidade produtiva sólida, uma unidade produtiva também que ajuda naquilo que é a produção, distribuição dos conteúdos que nós realizamos. Eu acho que a integração é positiva e foi conseguida, sim senhor. Mas é um processo que não é acabado. Eu volto a insistir nesta questão da integração dos mídias, porque o multimídia é um grande debate mundial. Há grupos que ainda não conseguiram montar um sistema funcional. Quais são os desafios que se impõem para a instalação de um projeto de multimídia, olhando sobretudo para as características de Moçambique, em que há problemas de formação de jornalistas, problemas de formação de edição? Quais são os desafios que se impõem para que, de fato, o projeto multimídia seja determinante naquela que é a visão estratégica do Grupo Soico? Os desafios são vários, Mucipo, mas posso talvez colocar aquilo que é a estratégia do grupo. A estratégia do grupo assenta em 4 pilares fundamentais. Recursos humanos, que sem recursos humanos não se pode ganhar vantagens competitivas nem a curto, nem a médio prazo, nem a longo prazo. A questão da tecnologia, a questão dos processos, porque quando nós investimos muito em tecnologia de ponta, é fundamental termos processos organizativos bem estruturados e, finalmente, a inovação constante,
quem lidera tem que investir muito na inovação, porque caso não invista na inovação, a qualquer momento essa liderança desaparece. E o Grupo Soico, assumindo-se como um grupo liderante e com desejo de consolidar e manter essa liderança, investe quase permanentemente na tecnologia de ponta e na capacidade dos seus recursos humanos responder e operacionalizar essa tecnologia de uma forma eficiente e eficaz. E falando de multimídia, o conceito que queremos ou que estamos a introduzir é um conceito de que o jornalista é visto como um produtor de conteúdos. Ele produz os conteúdos e esses conteúdos são colocados multiplataforma, colocados na rádio, na televisão, no jornal e na internet, mas também podem ser colocados em processos das redes sociais, como um pushing dos telespectadores, ouvintes ou os leitores, para que eles possam ter aquilo que chamamos as chamadas dos títulos principais e que quando quiserem acompanhar possam vir à televisão ou à rádio ou ao jornal apanhar a profundidade da notícia. Muito bem. De 2005 a 2008, o Grupo Soico decide tomar uma decisão arrojada, que é transformar o jornal semanário num diário, numa altura em que todas as tendências indicavam o contrário e algumas avaliações de viabilidade indicavam que não era o caminho certo. Com que base é que decidiu tomar esta decisão arrojada de transformar um jornal semanário num jornal diário? É uma decisão arrojada, tem que ser, é a palavra que o município está a usar, mas é uma palavra que se encaixa naquilo que é o DNA do grupo. Nós lutamos para tomar esse tipo de decisões, é a razão da existência do Grupo Soico. Nós tomamos essa decisão porque acreditávamos em princípios fundamentados nas pessoas de serem capazes de, tendo aquilo que se diz que Deus crê, o homem sonha, a obra nasce. Foram esses princípios que nós usamos. Havia aqui um sonho de que acreditávamos na criação de um órgão de comunicação social multimídia capaz de consolidar as 4 plataformas convergentes: televisão, rádio, jornal, internet. E esse é o futuro. Acreditando nesse futuro, lançamos o projeto. E lançamos um projeto não como kamikazes. Acreditávamos também na sinergia desses grupos. Falamos na primeira pergunta que me colocou a questão de multimídia. A criação de multimídia garante a gestão eficiente e eficaz do nosso OPEX, os custos operacionais. Baixa os custos operacionais porque usamos uma tecnologia avançada e usamos a capacidade de multiplicação das plataformas com os mesmos recursos produtivos. E isso nos ajudou bastante a tomar essa decisão que chama arrojada, que nós achamos que é uma decisão estratégica do grupo. Muito bem. Passado este momento, desde 2008 a esta parte que o jornal O País é Diário, qual é a avaliação que faz em termos de credibilidade, em termos de competitividade do jornal em relação aos outros matutinos que existem no nosso mercado? A avaliação é bastante positiva, porque achamos que somos um jornal de referência, somos um jornal em que aqueles que decidem, quer os políticos, quer os empresários, quer os académicos e as outras pessoas que decidem no país, olham para este jornal como a fonte de informação credível, transparente e com a verdade. Há uma questão que eu vou sublinhar, que uma também das virtudes do grupo é não pensar que o jornal obtém ou tem a verdade absoluta. Nós não somos os donos da verdade. Nós cometemos erros, somos pessoas humanas, mas temos algo que nos diferencia, que são os valores intrínsecos ao próprio grupo. A questão da responsabilidade, da transparência, da ética, da integridade. São fundamentais esses valores que garantem a continuidade do nosso projeto de uma forma clara, objetiva e transparente para todos, assumindo os erros que nós cometemos, que são tantos. Mas é um processo também de vida, só comete erros quem trabalha. E nós trabalhamos, por isso é que cometemos muitos erros.
Muito bem. Depois de se transformar o jornal O País num diário, o Grupo Soico, dentro do jornal O País, lançou vários suplementos, só para citar alguns: o País Econômico, o País Auto e o País Emprego. Qual era o verdadeiro objetivo em criar estas publicações para um determinado nicho de mercado? Qual era o objetivo com estes suplementos? O grande objetivo dos suplementos visa mostrar a diferenciação dos nossos públicos-alvos. O mercado não é homogéneo. Tem pessoas com gostos e forma de estar diferente. Tem crianças, além da segmentação etária, que tem crianças, adultos, jovens e velhos, tem também a segmentação no estilo de vida. Por essa razão que o Jornal País procura, na sua trajetória, produtos que possam satisfazer esse segmento do público-alvo específico. Por isso é que lançamos o País Infantil na altura, lançamos o Tinzava na altura para um público específico, o País Econômico, o País Emprego, o País Cultural, que era produzido nos sábados, a procura sempre de satisfazer um público específico. Essa é que é a razão de ser do jornal, não se posicionando como uma comunicação apenas generalista, mas procurando produtos que possam agregar valor a um certo segmento da nossa população ou do nosso público. É por isso que criamos vários segmentos, suplementos e vários produtos. Muito bem. A gestão de um jornal não vive só momentos positivos. A sociedade acompanhou há uns anos uma decisão judicial que quase acabou com o jornal O País, digamos assim, mas o jornal continua a sair. Como gestor do top deste jornal, que sentimento é que teve perante esta decisão e qual foi a reação que teve para conseguir manter o jornal ainda nas bancas e no mercado? Posso responder que tive sentimentos contraditórios. Primeiro, a tristeza. Tristeza porque fomos assolados por um vendaval na altura muito forte, que foi a decisão judicial de arrestar todos os equipamentos do grupo e que impactavam no funcionamento quer do jornal, da televisão e da rádio. E naquela altura tivemos um choque que abanou a empresa toda. Esse foi um sentimento de tristeza. O outro sentimento que tive foi um sentimento de alegria. Perceber que tínhamos um grupo coeso, recursos humanos capazes, perseverantes e resilientes. Veio de cima a capacidade e o DNA do grupo de ultrapassar os obstáculos e de se focar na capacidade de dar salto nos momentos complicados da vida da organização. E por essa razão que tive esses dois sentimentos. Marca-nos bastante. E foi um momento também que deu aquilo que poderíamos chamar de um momento decisivo na capacidade do grupo enfrentar os desafios do seu crescimento. Foi um momento histórico que marcou bastante a vida da empresa. E até agora marca bastante a vida da empresa. Muito bem. Nascido o jornal diário, O País, o Grupo Soico decide colocar este jornal numa plataforma em que pode ser visualizada em todo o mundo, olhando para aquilo que são as tendências do falecimento do jornal a papel, digamos assim. Qual é o grande objetivo, sobretudo tendo em conta que essas tendências ainda não são muito visíveis em Moçambique? O grande objetivo é nós desafiarmos o futuro. O futuro está no digital. Quem não está no digital não vai conseguir desafiar o futuro. Por isso é que o Jornal País toma sempre a liderança dos processos. Fomos o primeiro jornal privado, diário, a cores em Moçambique e agora somos o primeiro jornal em formato digital, que pode ser lido em qualquer parte do mundo, a qualquer hora. Esse é o grande desafio do futuro. A outra questão que eu gostava de sublinhar é que o papel não vai morrer tão já. Nós ainda temos um público que gosta do cheiro do papel, que gosta de folhear o papel. Mas o Jornal do País olha para o público do futuro também.
E o público de futuro é o público de multiplataforma e multi-device. E só no digital é que podemos conseguir alimentar esse público de futuro. É por isso que avançamos no ano passado e completamos no dia 28 um ano, já com o jornal O País Digital, acessível a qualquer pessoa aqui em Moçambique e em qualquer parte do mundo. Outra questão que devemos ter em conta é que em Moçambique já temos quase de 20 milhões de devices, tablets, telefones móveis e outros instrumentos. Esses instrumentos são importantíssimos para comunicarmos com os nossos leitores. Por isso é que o jornal se prepara para essas pessoas. Eu hoje posso ler o jornal no meu iPhone, no meu Android, posso ler o jornal no meu tablet, no meu computador, em qualquer parte do mundo e a qualquer hora. Esse é que é o posicionamento do jornal do futuro, sublinhando que o papel ainda continuará a ser impresso e a sobreviver a essas intempéries da tecnologia. Mas que vantagens competitivas é que colocar o jornal nesta plataforma traz para o Grupo Soico, considerando que a massificação tecnológica em Moçambique ainda não é um dado adquirido? Eu disse que completamos um ano, o Jornal O País completou um ano desde que lançou o jornal, o papel nesta plataforma. Qual é a avaliação que faz desse período? Sente que há uma aceitação das pessoas a este produto? Há uma aceitação. Nós ainda não fizemos uma campanha, que ainda estamos em testes dos processos tecnológicos, mas é uma coisa que posso acreditar. Os jornais em Moçambique têm tiragem, não só o nosso, os outros jornais, tiragens máximas que vão até os 10 mil máximo. E repara que os smartphones e os tablets, todos os instrumentos tecnológicos que existem, estão quase a 20 milhões. Implica que, se por acaso 2 ou 3, ou 10 ou 15% ou 20% dessas instituições ou dessas pessoas assinarem um jornal digital, triplicamos ou quadruplicamos o número de assinaturas atuais. E vou dar um exemplo. Neste ano de teste, nós já temos quase de 1000 e tal assinantes a nível do digital. É um sucesso tremendo. Iremos começar agora, a partir do primeiro aniversário do Jornal Digital, uma campanha muito mais forte, muito mais aguerrida, para garantir que as assinaturas cresçam de uma forma exponencial. E qual é o impacto na organização? É enorme. Baixam os custos de distribuição, baixam os custos de impressão e trazem a rentabilidade, aquela que os acionistas querem no negócio de mídia. Por quê? Porque ao baixar os custos, maximizamos os nossos resultados. Muito bem. Até que ponto é que colocar o Jornal do País nesta plataforma tecnológica é determinante, olhando para a distribuição tradicional do jornal, que é via avião, que é via autocarros, e como fazer as pessoas compreenderem que o caminho é este? Como fazer a sociedade, como fazer as instituições do Estado, instituições privadas, compreender que para um país tão grande como Moçambique, em que fazer um jornal chegar a Mogovolas, chegar até... É muito mais difícil fazer o papel chegar que fazer o jornal chegar no dispositivo, como disse, no telefone ou no computador da pessoa. Como é que se faz esta mensagem passar para a sociedade? Acho que é fácil porque eu dizia que o nosso público é um público de futuro. Os filhos do município, os meus filhos, já não lutam para pegar o jornal papel. Vem tudo no celular. E daqui a 5, 6 anos teremos esses jovens já em áreas de decisão e de poder. E terão já se acostumado àquilo que são as tecnologias. Quem vê o papel sou eu, é o município, são pessoas quase da nossa idade ou mais velhos que nós, que acompanham o papel, mas não são aqueles que representam a massa crítica do país. A massa crítica do país está na juventude, e a juventude não precisamos de convencê-la, ela é que vai nos convencer que se nós não tivermos no digital, ninguém vai nos ler. Por isso, não há assim muita complicação em termos de marketing ou de fazer convencer ao público-alvo a leitura do digital. Ou nós estamos lá, ou eles esquecem-se de nós. Por isso é que estamos lá e por isso é que fomos os primeiros a estar lá. Muito bem, caro telespectador, em grande entrevista, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico,
Daniel David, a falar dos 10 anos do jornal. Vamos agora observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Grande Entrevista. Aqui conosco o presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, que vem ao Grande Entrevista a propósito do 10º aniversário do jornal O País, que se assinala esta quinta-feira, portanto, dia 28 de maio. Com ele, numa primeira fase deste programa, olhamos para as linhas que sustentam o jornal O País. Vamos, nesta segunda parte, olhar para outras componentes. Daniel David, um jornal, um órgão de comunicação social, disputa o campo político no nosso país. Aliás, é o principal instrumento de vinculação do debate político. Como é que o jornal O País se posiciona neste quadro, sobretudo olhando para as características muito específicas do nosso país? É um país com 40 anos de independência, é um país que vive uma democracia desde 94, é um país que tem atravessado grandes momentos de instabilidade, daí que a importância do tratamento das matérias dos órgãos de comunicação é determinante para a forma como todo o resto se desenrola. Como é que se posiciona o jornal O País neste quadro político moçambicano? O jornal O País se posiciona naquilo que é o povo moçambicano atualmente. Os órgãos de comunicação social são um espelho da sociedade. A única diferença é que os nossos erros, as coisas boas ou más que fazemos, entram na casa das pessoas. Por isso é que é fácil olhar para o papel e a influência que um órgão possa ter. Mas o jornal, para nós, municípios, tem que ser visto na perspectiva dos seus valores e do seu posicionamento. Os valores da ética que eu falei, da responsabilidade, da transparência, da integridade, né? E também na sua capacidade de atuação de uma forma acutilante naquilo que são os assuntos noticiosos que decorrem da sociedade moçambicana. Outro aspecto também que gostaria de sublinhar é que o jornal ou a televisão, ou os órgãos do Grupo Soico todos, são julgados talvez por uma perspectiva muito imediatista, porque elas impactam na vida das pessoas. Há uma ação do mídia e há uma reação imediata. E isso é a vida do jornal todos os dias. É a vida do jornalista e é a vida de nós todos que trabalhamos aqui nesta casa. Vivemos sempre com ação e reação, de uma forma constante e permanente. O nosso posicionamento tem que ser um posicionamento da verdade. Um posicionamento sempre à busca da verdade. Obviamente, essa busca da verdade não nos põe como incólumes, como pessoas que não cometem erros. Eu já disse na primeira parte, cometemos muitos erros. E são erros devido à fragilidade também da mão de obra que temos. Nem todas as pessoas são capazes de desenvolver as competências que lhes são pedidas. São erros também decorrentes de quem procura sempre trabalhar e criar algo diferenciador. E aí vamos aprendendo com os próprios erros que temos cometidos no dia a dia. O posicionamento é um posicionamento de um jornal da procura da verdade e ser um jornal de opinião, um jornal de referência e que possa influenciar as pessoas que tomam a decisão em vários quadrantes da sociedade moçambicana, político, econômico e social. Como é que muitas vezes lida com a pressão política que sempre existe? Nós temos uma sociedade em que os jornais, os posicionamentos políticos, as intervenções são sempre conotados a grupos partidários, são sempre conotados à chamada mão externa. Um determinado título desencadeia sempre um certo tipo de reação. Faço essa pergunta tendo em conta que terminamos recentemente um processo eleitoral extremamente complicado, em que os órgãos de comunicação e toda a sociedade esteve pressionada. Como é que viveu, como gestor do topo, como é que viveu estes momentos? Não é fácil. Acho que é uma pergunta muito difícil, mas ela pode ser respondida
em alguns pontos principais. O primeiro ponto que eu posso usar é que estamos numa democracia jovem. Estamos todos a aprender. Às vezes, discursamos ou dizemos algo que somos democrata, mas quando nos toca a nós, essa questão da tolerância, da democracia já não existe. Um exemplo concreto. Eu posso estar aqui a dar entrevista e dizer que sou tolerante, sou uma pessoa que gosto de ouvir, gosto de receber as críticas, e no dia que sou criticado, esqueço o discurso que eu fiz anteriormente. É o que acontece na nossa vida aqui em Moçambique. É que, sendo uma democracia jovem, o processo de aprendizagem ainda é bebê. O processo de encaixarmos com as críticas, a tolerância e de perceber o ponto de vista do outro é complicado. E vivemos sempre em sobressaltos. Aqui na SOICO, a pressão, sendo um grupo líder, e sendo um grupo de influência, e sendo um grupo que impacta na sociedade, qualquer tomada de decisão nossa é interpretada em várias perspectivas, como disse, política, empresarial, social, e nós temos que viver com essa diversidade e com essa dialética todos os dias. Não há nenhum jornalismo sério que não possa viver com esse mundo de crítica constante, de intolerância constante. O que nós temos que compreender é que é um processo, o Grupo SOICO está a crescer e está a crescer com o país. O que eram críticas ontem, talvez amanhã não serão, mas é um processo que leva anos a acabar e mesmo nas democracias mais consolidadas, os órgãos de comunicação social são sempre criticados. E nós estamos aqui e fazemos esse negócio reconhecendo que faz parte da nossa vida ter que gerir. Como é que lidamos com ela? Com tolerância, sabendo ouvir, mas sempre focado naquilo que são os valores que já mencionei do Grupo SOICO. Valores da verdade, de transparência e de equilíbrio. Muito bem, este assunto de que estamos a falar remete à liberdade de imprensa. Como é que olha para o quadro da liberdade de imprensa em Moçambique? E como é que o Grupo SOICO lida com o poder político, sobretudo? A liberdade de imprensa em Moçambique, olhando comparativamente, se fizermos uma análise comparativa com outros países africanos, nós estamos bastante avançados. Acho que Moçambique deu saltos gigantescos sobre a liberdade de imprensa. Olhando para aquilo que nós desejamos, achamos que ainda continuamos a precisar de espaço para crescer e consolidar essa liberdade de imprensa, principalmente no que tange à tolerância política e da capacidade de ouvir o outro. É um processo. Nós temos sofrido por isso e continuamos a sofrer, mas é um sofrimento que faz parte daquilo que é a razão de ser de um órgão de comunicação social. Então temos que interpretá-lo como um processo da vida do próprio órgão. Como é que nós lidamos com a política? É um bocado difícil, porque não tem um instrumento ou uma forma de mensuração ou de avaliar se lidamos bem ou mal. É um processo de aprendizagem todos os dias. O mesmo político hoje que nos abraça, amanhã é o político que nos quer destruir. O mesmo político hoje que nos elogia, amanhã é o mesmo político que diz que somos inimigos, somos de contra. Então é um processo que tem que ser vivendo, compreendendo que estamos numa sociedade em crescimento e que tem que haver a capacidade de encaixe, de tolerância e de perseverança sem sair fora daquilo que são os quadros, os valores do Grupo SOICO. O nosso objetivo são os nossos telespectadores, os nossos leitores, os moçambicanos. A verdade como notícia é o slogan do jornal O País. É esse que nós seguimos e é esse que continuaremos a seguir. Muito bem. Quando terminou o processo eleitoral do ano passado, houve a divulgação dos resultados, várias organizações, mas sobretudo a missão de observação eleitoral, elogiou o jornal O País pela forma equilibrada como tratou o processo eleitoral. Isto tem a ver também com a gestão. Como é que foi montado o plano para a cobertura de um processo eleitoral? Sobretudo como o do ano passado, que foi extremamente delicado, havia uma sucessão dentro do partido no poder, o líder da oposição, Afonso Dhlakama, entrou na campanha eleitoral com 2 semanas do atraso, o MDM vinha de uma vitória nas eleições autárquicas, portanto havia muita expectativa na sociedade. Como é que foi o jornal O País cobrir esse processo
de forma equilibrada, como a missão de observação eleitoral da União Europeia veio mais tarde a retratar? Acho que fundamentalmente assente nas pessoas, nos nossos recursos humanos. Montamos uma estratégia, conforme foi vista, baseada naquilo que são os valores do grupo, aquilo que eu dizia anteriormente, na transparência, na equidade, na ética, na verdade. Todos esses valores, conjugado com a capacidade dos recursos humanos do Grupo SOIC, dos nossos colaboradores em realizar e em fazer aquilo que é a razão de estarem aqui na SOIC para fazer, é que nos levou a cobrir com excelência a campanha eleitoral e o processo eleitoral de Moçambique. Gostava de sublinhar que eu não sou a pessoa indicada para falar dos sucessos, porque não gosto de celebrar os sucessos, não gosto porque elas nos fazem adormecer. Uma vez a outra podemos dizer que foi bom e é bom ser reconhecido, mas eu sou uma pessoa que gosto sempre de ficar com medo do sucesso, porque o sucesso às vezes nos adormece. A nossa capacidade de ficar com medo é fundamental porque nos põe alerta para todos os dias inovarmos e todos os dias termos a capacidade de crescermos e procurar onde é que podemos melhorar. Esse é que é o ponto que eu poderia colocar como o mais importante. Porque falar daquilo que a Comissão Europeia disse é uma opinião que respeito e que nos agrada, agrada aos trabalhadores, nos orgulha, mas o que me foca a mim é onde é que nós falhamos e onde é que nós podemos melhorar. Esse é que é o foco que me guia, é o foco que guia o DNA desse grupo para manter a sua posição liderante nos processos de mídia e de comunicação social em Moçambique. Ainda no quadro da liberdade de imprensa e do mercado do jornalismo em Moçambique, como é que avalia o papel do Estado no incentivo à indústria da comunicação social, tendo em conta aquilo que a Constituição da República consagra, que é um direito constitucional, o acesso à informação? Como é que olha para o papel do Estado como aquela instituição que tem que regular o mercado para que quer o privado, quer o setor empresarial controlado pelo Estado possam se desenvolver? Acho que é um papel que está a desempenhar o Estado num processo de uma democracia jovem, de um país também jovem. Nós temos 40 anos, celebramos este ano 40 anos de independência, que é um orgulho para todos nós, ainda somos crianças, mas o papel de um Estado é de regular e de criar um ambiente favorável para que as empresas e os empresários possam desenvolver os seus negócios. Esse é que é o papel do Estado. Os privados, se tiverem um Estado forte, instituições fortes, quer instituições de justiça, políticas, governamentais, todas fortes, facilmente poderemos ter um ambiente de negócio favorável, um ambiente que ajuda que os empresários possam fazer os seus negócios e criar riqueza para o país. São as empresas que fazem os negócios e criam emprego e é o Estado que tem que regular e equilibrar os negócios entre os empresários. A outra questão que eu podia sublinhar é que o Estado tem que garantir a subsistência ou a vida das empresas, garantir que as empresas não moram. Por isso, a criação de regulamentos e de normas que possam garantir que a indústria possa viver em paz e viver em condições de competitividade sã, cabe ao Estado. Esse papel é do Estado, criando regras transparentes, normas capazes de garantir que os empresários possam desenvolver os seus negócios sem haver conflitualidade negativa no mercado. Esse é o papel que eu vejo para o Estado e é o papel também que vejo que possa garantir a vivência das empresas. Esta sua resposta chama a pergunta que eu ia fazer a seguir, que é a discussão que tem havido entre o mundo jornalístico sobre a criação de um quadro regulador na comunicação social. É isso que está a propor? Acha que é preciso existir uma legislação que clarifique o papel do Estado, o papel do privado, o papel do setor empresarial do Estado? Como é que acha que isso pode ser feito para que se garanta o que estava a dizer, a sobrevivência, sobretudo dos órgãos privados? Eu acho que tem que ser feito falando com as pessoas e falando com as pessoas sem preconceitos. Às vezes nos falta humildade de falar com as pessoas sem preconceitos. A outra questão, falta falar com as pessoas sem termos as nossas verdades
absoluta. Eu não posso ir falar, a pedir opinião às outras pessoas, assumindo que apenas é para o inglês ver como se diz. Temos que lhe pedir opinião para aceitar que as outras pessoas também têm direito de dar opinião e que têm uma opinião que pode ser útil também para o desenvolvimento da sociedade. O que eu acho é que tem que haver um debate franco, aberto e honesto entre todos os players da indústria de mídia, para garantir essa transparência e esse quadro regulatório que aqui o diz. A comunicação e o debate são instrumentos fundamentais para que haja transparência nos processos. A outra questão que se coloca é que nesses debates, nessa comunicação, tem que se olhar para o interesse mais alto do país. Nós estamos num país que ainda é bebê, 40 anos para um Estado ainda é bebê. Então estamos num processo de aprendizagem e estamos com uma decalagem diferenciada entre aquilo que é o avanço tecnológico e aquilo que é a legislação. A nossa legislação não está adequada ao avanço tecnológico que o país está a atravessar e que o mundo está a atravessar. O que nós estamos a falar agora está a ser visto em toda a parte do mundo. Como é que o Estado regula isso? Como é que conseguimos regular aquilo que são as políticas de uma nação ou de um Estado sem pôr em causa as liberdades e a competitividade das empresas? É um processo bastante complexo e que exige todos nós uma capacidade de trabalharmos como equipa, como um país, não olhando para aqueles que são privados, esses são do Estado, aqueles são do contra, aqueles não são, mas olhar para toda a gente capaz de agregar valor a esse projeto do quadro regulatório, porque estamos sempre atrasados em relação às tecnologias, e as tecnologias demandam. Com Facebook, Twitter, Instagram, posso ter uma notícia mais rápido do que qualquer órgão de comunicação social. E quando o órgão aparece, apenas vem dar profundidade à notícia que foi dada. Já não dá notícia, dá profundidade e análise, apenas isso. E como é que nós regulamos essas redes sociais? Como é que regulamos os órgãos de comunicação social na base da internet, que é uma página aberta para toda a gente? É um desafio para todos nós, que tem que ser regulados sem arrogâncias, e com um processo de humildade em que todos nós sabemos poucos e o pouco de cada um de nós pode se juntar e uma nação saber muito. Muito bem, quando se fala da regulação na comunicação social, um dos aspectos que os órgãos privados, sobretudo, levantam é a forma como a publicidade deve ser repartida, sobretudo aquela que vem do Estado e que, pelo menos ao nível dos jornais, o que nós temos visto é que a maior parte dessa publicidade é canalizada ao jornal Notícia em critérios, digamos, pouco claros. Como é que vê esse quadro e como é que entende que a distribuição da publicidade devia ser feita no sentido de assegurar a sobrevivência dos jornais privados? Há coisas na vida que não se fazem por decreto. Esta é uma delas. Muitas das pessoas que decidem sobre essa publicidade sabem qual é o posicionamento de um órgão público, privado, mesmo em termos de audiência, sabem, não tem dúvida, sabem como é que a mensagem pode chegar, mas tomam decisões, talvez por uma indução própria de uma política que é estabelecida para que assim seja feito. O que nós temos que fazer é continuar a lutar. É continuar a lutar e a explicar que os órgãos de comunicação privados são órgãos também de serviço público e têm um papel a desempenhar para a consolidação da nossa democracia e para o crescimento do nosso país. E isso, querendo ou não, é um processo que temos que seguir. É um processo espinhoso, vai levar tempo, vai levar anos, mas temos que continuar a lutar de grau a degrau, com alguma paciência e uma capacidade de resiliência para aguentarmos e até que as pessoas compreendam que nós somos moçambicanos e fazemos parte deste país, não somos nenhuns extraterrestres, fazemos parte de Moçambique e vão compreender, um dia compreenderão que deverão pôr a publicidade em todos os órgãos de uma forma equilibrada e equitativa, tendo em conta a audiência de cada órgão de comunicação social. Muito bem. É conhecido por ser empreendedor, sobretudo por ter um instinto jornalístico que é determinante para o projeto que está a criar, que é congregar num único grupo vários órgãos de comunicação. Até que ponto é que é importante compreender o jornalismo, compreender a qualidade de uma notícia
compreender aquilo que pode dar peso a um jornal, aquilo que pode dar peso a uma televisão, até que ponto é que este instinto é importante na sua gestão no dia a dia? O que eu vou sublinhar, eu não sou jornalista, eu tenho dito isso várias vezes, sou gestor. O meu objetivo é a rentabilidade e sustentabilidade da empresa. Obviamente compreendo o alcance da sua pergunta, mas não é a minha área essa de avaliar o peso ou não peso. O que eu defendo são os valores e os princípios da empresa. Transparência, ética, integridade, a verdade e responsabilidade. Esses valores eu defendo para todos os colaboradores, para todos nós. O peso de uma notícia ou não peso da notícia, isso tem que ser visto pela direção de informação, que ela tem a liberdade e tem essa responsabilidade de dirigir os órgãos de comunicação social do Grupo Soico. Sublinhar apenas um aspecto, é que é graças a essa liberdade que o grupo tem crescido. Muitas das coisas que saem na STV, no jornal, na rádio, às vezes a mim não me agradam e não fazem parte daquilo que eu gosto de ver. Mas tenho tido a tolerância e o respeito para essas pessoas que fazem o trabalho e que são eles a razão de ser deste grupo até hoje. São os colaboradores que fazem a diferença e são eles que fazem crescer este grupo. E temos mantido essa filosofia até hoje. E como vê, muitos dos colaboradores da Grupo Soico, quer aqueles que passam como comentadores, quer aqueles que trabalham aqui, sempre são reconhecidos pela sociedade. Os exemplos são vários e cada um de nós os vê pela qualidade dos recursos humanos que saem deste grupo. Muito bem. Ao longo destes 10 anos, que é uma vida, qual foi o seu pior momento na gestão do Jornal do País? Pior momento foi quando tivemos a ordem judicial para fechar o jornal. Foi o pior momento. O segundo pior foi as consequências da nossa transmissão de 1 e 2 de setembro, do levantamento da população. Foram esses dois momentos que marcaram grandemente a vida deste grupo e a vida do jornal e dos outros órgãos, os outros órgãos do Grupo Soico. Esses são os dois grandes piores momentos que nos tocaram profundamente, mas que foram momentos muito bons, porque mostraram que somos um grupo resiliente, somos um grupo capaz de lutar contra a adversidade e darmos saltos qualitativos quando estamos perante um bloqueio específico e ultrapassarmos, graças também àquilo que eu dizia, a esses colaboradores irreverentes, acutilantes e juventude que está aqui. Muito bem. E para não só falarmos dos piores momentos nestes 10 anos, quais foram os melhores momentos em que esteve à frente do Jornal do País? Quais são aqueles momentos memoráveis no sentido positivo? Ainda não chegou esse momento, ainda vai chegar. Há muita coisa para ser feita, há muitos desafios que temos pela frente. Talvez no momento em que eu chegar o dia de eu passar o testemunho para outras pessoas na gestão desta casa, talvez vai ser o momento mais importante da minha vida. Muito bem, caro telespectador, esta foi a grande entrevista com o presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, a quem agradecemos desde já por estar aqui. Assim que nos acompanhou, uma boa noite.